Muito bom dia a todos. Bem-vindo a mais um treinamento de segurança da SIC. Meu nome é André Desar, eu sou responsável pela engenharia de aplicação da divisão de sistemas de segurança industrial. Hoje eu vou falar sobre um bloco de funções para o nosso software configurador Safety Designer para auxílio nas aplicações onde usa-se com AGVs usando scanners outdoor. Tá? Na terça-feira passada, a gente fez mais um dos treinamentos falando sobre nossa linha MicroScan, Outdoor e NanoScan. E eu tinha informado a vocês que hoje a gente falaria de um recurso, né, de uma solução, né, para que o AGV consiga trabalhar, o AGV externo consiga trabalhar debaixo de chuva, com um desempenho muito melhor. Tá? O nosso treinamento vai ter a duração de aproximadamente 1 hora. Tá? No final, a gente vai abrir para perguntas. E vamos começar. Tá? Qual que é hoje o nosso grande desafio? Né? Foi mostrado na semana, aliás, na terça-feira passada, que o Outdoor Scan tem uma certa limitação para trabalhar, funcionar em tempos chuvosos. Então, a limitação dele hoje, tá, é funcionamento em chuva com até 10 milímetros por hora. Por definição, precipitação é medida a intensidade numa área ao longo do tempo. Por exemplo, 1 litro de precipitação em 1 metro quadrado em 1 hora vai resultar em 1 milímetro por hora. Então, aqui, alguns exemplos, né, os valores típicos de precipitação: garoa, chuva, né, pancadas de chuva, tempestade e tudo mais. Então, aqui a gente tem pancadas fortes. É assim, relativo você falar pancada forte, né? Porque a pancada forte para um pode ser uma chuva para outro, ou uma tempestade para outro. Então, por definição, né, por segurança, vamos dizer assim, né, para poder ter uma referência quando se fala em quantidade de chuva, assim que fez as medições e garante o funcionamento em chuvas até 10 milímetros por hora. Tá? Aqui, por exemplo, você tem uma chuva forte, né? Uma chuva súbita e abundante, aquelas tempestades que acontecem de uma vez. Aqui a gente já tem uma chuva mais amena. Tá? Por exemplo, aqui poderia ser uma chuva de 10 milímetros por hora. Isso que vai acontecer? O Outdoor Scan ele vai detectar essas gotas de chuva. E aí o AGV terá paradas. Tá? Ele pode ficar parado durante todo o momento da chuva, ou começar a trabalhar um pouco, parar, trabalhar um pouco, parar, porque chuva, as gotículas de chuva é um evento inesperado para ele. Então, assim que em cima dessa experiência e feedback de alguns clientes, né, desenvolveu uma solução. Hoje, quais as soluções que a gente tem para proteger o scanner, vamos dizer assim, das intempéries? Uma proteção, né, com esse formato aqui está um corte lateral da proteção. Então, ela, né, ajuda no escoamento de água para que não haja acúmulo de água no scanner. Protege um pouco mais também, né, protege mais também da incidência de raios solares e outras luzes externas, né, e também alguns splashes de água caso o AGV passe em poças e levante água. Então, aqui é uma solução que ajuda bastante nesse sentido. Tá? Porque no início, muitos desenvolvedores imaginaram que você poderia trabalhar com scanner, o outdoor, como se trabalha hoje com scanners indoor. Você basicamente faz a proteção nos indoor, você faz a proteção para ele para evitar choque e, raras vezes, proteção contra a incidência de luz. Só que para trabalhar outdoor é um pouco diferente. Né? O encapsulamento desse scanner também é IP65. Então, ele é robusto em relação a jatos de água e tudo mais, só que não com acúmulo de água. Tanto que a gente sempre recomenda, no caso dos scanners outdoors, que seja montado com a lente para baixo. Isso porque o design da lente faz com que qualquer água que possa vir a ser acumulada nessa região aqui, escoe.
tá? E não acumule aqui. Aqui a gente tem a lente, né, sendo fixa ao corpo do scanner, então tem os parafusos, tem a vedação, e isso pode gerar um acúmulo de água, essa água penetrar dentro do scanner. A mesma coisa no frontal dele, a gente tem uma tampa da porta, uma tampa de borracha, né, da porta de configuração, que deve permanecer obrigatoriamente sempre fechada, não só no outdoor, mas como no microscan, para uso indoor também. Uma outra alternativa, caso você tenha espaço no AGV, é montá-lo de forma que ele fique, entre aspas, dentro do AGV, tá? Numa caixa aqui fechada, aqui também é um corte do AGV, e batendo do eixo principal dele, você ter algumas distâncias, né? E garantir, principalmente, que o feixe, né, possa sair de maneira livre, né? O feixe de saída tem mais ou menos 12 milímetros, o de retorno 40 milímetros. Então, se você tiver aqui no máximo até 200 milímetros, é uma abertura boa. Óbvio, essa abertura com 250 graus de visão ou menos até, caso você não execute, né, a medição, a avaliação da área de segurança em 270 graus. Né? Então, aqui foram as primeiras soluções que a SIC desenvolveu para evitar interferência das intempéries. Porém, o que acontece? Como o feixe é espalhado pelo plano, né, esse scanner tem um alcance da área de segurança de até 4 metros, a chuva cai e aí, lógico, interfere no performance do scanner. São o que a gente chama de acionamentos inesperados. Então, o AGV vai parar. Pensando nisso, a SIC desenvolveu um pacote de software aonde esse conjunto outdoor, nosso CLP de segurança e mais esse bloco de função, tá? Você consegue melhorar o desempenho dele quando acontece uma chuva, né? Então, basicamente, né, no caso de chuva forte, até 10 milímetros, muitas vezes também acima dos 10 milímetros, né, você, ele vai controlar através de dois campos. Você pode montar um campo de proteção, um campo de alarme para ele. Esse não é uma função safety, tá? É uma função de automação, porque com o resultado, né, dos cálculos que esse bloco de função faz, você vai aumentar ou diminuir a velocidade do AGV, né, em relação à quantidade de chuva. Existe um algoritmo o qual consegue, né, contar o número de interrupções desses campos em relação a um determinado tempo. E com isso, ele consegue interpretar se é uma chuva forte e se é uma chuva um pouco mais fraca. Não que vai resolver 100% dos problemas de parada por chuva, mas o desempenho do AGV melhora consideravelmente. A quantidade de paradas por isso vai diminuir muito, né? Então, em termos de produtividade, você não vai ter a quantidade de paradas que você teria antes. A velocidade pode ser que diminua um pouco em função a essas intempéries do carro, porque enquanto ele estiver detectando chuva, ele vai informar para o AGV que o AGV deve andar em velocidade mais lenta. Em consequência, também, de acordo com a velocidade e a intensidade da chuva que o AGV está enfrentando, você pode, diminuindo a velocidade, diminuir também o tamanho da área de proteção, da área de segurança. Por quê? Quanto menor o tamanho da área de proteção, mais robusto é esse campo em relação a essas interferências de gotículas de chuva de algum objeto caindo e interrompendo o campo que você determinou para ser monitorado, né? Então, hoje, o scanner de segurança laser, né, ele opera uma vasta gama, né, de condições adversas, né, sol, chuva, nuvem, neve, névoa e tudo mais, né? Então, você, desde o início, o sampling, né, a quantidade da taxa de amostragem, ou seja, quantas varreduras o scanner deve fazer para detectar o objeto, deve ser aumentado, justamente para, entre aspas, dar uma filtragem, melhorar um pouco, né, o desempenho
quando você tem essas condições adversas. Então, vamos lá. Basicamente, quando o tempo está limpo, né, céu azul e tudo mais, você pode trabalhar numa velocidade mais alta, porque basicamente você não vai sofrer interferência nenhuma do tempo, né, desde que o AGV esteja protegido quanto à incidência direta de luz solar, ou seja, o raio de sol, né, a luz em si, incida perpendicularmente à lente dele, né. Se você continua trabalhando nessa velocidade, né, velocidade alta, campo de proteção maior, uma chuva ou uma neve com certeza vai causar problema. Com certeza vai interferir e vai acionar esses campos de o campo de proteção e o scanner obviamente vai parar. E o desafio que seria adaptar a velocidade, tamanho do campo de proteção e o sampling no momento certo e de melhor maneira possível. Isso acontece, é permitido com o que eu vou mostrar, né, o que a gente vai mostrar, né, que permite que o AGV opere nas velocidades melhores, né, de melhor desempenho possível e minimizar o efeito do mau tempo. Bom, basicamente, né, o DWA pode ser usado e otimizará o funcionamento de qualquer AGV outdoor. Pode usar só a aplicação dele, ou, assim, o uso dele é dedicado somente para scanner outdoor? Não, você pode usar no scanner indoor também. Se você tiver esse tipo de problema, interferência por alguma coisa, né, você pode usar num AGV indoor, tá? Mas a única restrição dele, né, é mandatório um scanner outdoor modelo Pro, Ethernet IP, tá? E o nosso CLP de segurança. Tá? Isso é primordial porque o scanner, foi determinado isso para o scanner da SIC. Hoje, nós somos o único fabricante que possui um scanner certificado para trabalho outdoor e, obviamente, um bloco de software que trabalha no nosso CLP. Tá? Então, o DWA permite, né, vai fornecer para você um número muito reduzido de paradas, os tempos reduzidos também, a disponibilidade de funcionamento maximizada vai diminuir a quantidade de paradas, com isso a sua produtividade não é reduzida ao extremo. Tá? É importante lembrar que as aplicações para o outdoor scan são limitadas também, né? Ambiente muito severo, como por exemplo mineradora, que além das intempéries do tempo você tem muita poeira, né? Em ambientes públicos, tá? E em ambientes demasiadamente abrasivos, como siderúrgicas e empresas desse tipo. Tá? E como que funciona, né? Como que funciona esse bloco? Tá? Basicamente, o que que você tem? Você tem dois campos de monitoramento, que simplesmente, como eu disse, podem ser campos de proteção ou campos de alarme. Tá? E aí, vamos falar no nosso caso aqui somente chuva, né? Porque neve é muito difícil. Nesse momento em que começa a chover, um dos campos de monitoramento detecta essa precipitação, ou seja, ele vai começar a contar quantas interrupções estão acontecendo em um determinado tempo, né? Se esse tempo se exceder, ocorrer esse tempo, essa cronometragem, e ainda continuar pingando, ele vai sinalizar o PLC, né? E aí o campo de proteção ainda está ok. Com isso, sinalizando o PLC que está acontecendo essa precipitação, né, ele solicita para reduzir a velocidade do AGV. Quando a gente fala PLC, tá, computador, pode ser, o, o dispositivo que faz a navegação, que comanda a velocidade né, que faz o comando do AGV acelerar ou desacelerar. E aí, nesse momento que você reduzir a velocidade, como reduzir a velocidade, você pode mudar o campo de proteção do scanner, tá? Não o campo de monitoramento, que é o que o DWA vai supervisionar. Você reduz o campo de proteção, né? E aumenta um pouquinho mais o sampling, a amostragem múltipla. Com isso, você vai ter robustez, né? O seu campo de proteção não vai detectar
qualquer gota de chuva, e aí o AGV não vai parar, mas vai trabalhar numa velocidade um pouco mais lenta. De repente, a chuva pode aumentar, né? Então, o próximo limite, né, que é uma segunda contagem, um segundo temporizador, que vai detectar o aumento dessa precipitação, a quantidade maior de interrupções, né? Como você fez esse tratamento aqui, diminuiu, aumentou, né? Diminuiu o campo, aumentou a robustez dele, ele ainda vai estar ativo, tá? Ainda está verde, não foi interrompido. O mesmo pedido acontece para a CLP. Né? Você vai mandar o CLP de comando do AGV reduzir mais ainda a velocidade para um limite mínimo ou próximo do mínimo, e você vai mudar mais uma vez o campo de proteção, ou seja, você vai reduzir um pouquinho mais o tamanho, né, e aumentar um pouco mais o sampling. Por quê? Aumentando o sampling, você pode reduzir, você pode não, você vai aumentar o tempo de resposta do scanner. Com um campo menor, você pode imaginar que não consiga, na interrupção dele, para o AGV em tempo suficiente para não haver uma colisão, um atropelamento. Porém, a velocidade é lenta. Você tem que calcular sempre, né, prever sempre antes o tamanho da área em relação à velocidade do scanner, com tudo que você alterou aqui. Né? O tempo de resposta do scanner vai aumentar, o tempo de parada do sistema todo, que é o AGV, pode diminuir, porque você vai andar numa velocidade menor e a inércia vai ser menor. Então, tudo isso tem que se levar em conta no momento do projeto. Tá? Então, em função de tudo isso, né, o AGV vai reduzir a velocidade em vez de parar, que é muito mais interessante do que você ter várias paradas. Né? Não usar, achar que isso não resolve. Né? E não usando, você vai diminuir muito a quantidade de paradas. Então, quando a chuva vai passando, né, ele vai percebendo, né, os campos de monitoramento do DWA vão tendo, né, o número de interrupções reduzido, sendo reduzido, o que vai acontecer? O bloco vai entender que está diminuindo a chuva e aí você pode começar a aumentar a velocidade do AGV. E aí, todas essas etapas que a gente vê na sequência, elas vão ser executadas na velocidade, no sentido inverso, né? Aumenta a velocidade, aumenta o campo, aumenta a velocidade, aumenta o campo, e assim sucessivamente, né? Então, o DWA, ele é um supervisor, entre aspas, um supervisor meteorológico, um supervisor de chuva, vamos dizer assim, que faz com que o AGV possa aumentar, diminuir a velocidade e trabalhar com a mudança de campos para que ele não pare em relação a esse tipo de interferência ambiental. A SIC testou esse software 10 meses, tá? 10 meses, 24 por 7, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, em relação, né, a o tipo de evento, para nós interessa a neve, em chuva, né, conseguiu se reduzir 17%. Aliás, as paradas passaram a diminuir 17%. Óbvio, perceberam que o AGV DWA é mais eficaz na neve, mas o número de paradas e o tempo de parada de chuva foi reduzido significativamente. Né? Para alguns outros eventos, talvez alguma coisa caindo, folha, algo do tipo, também foi significativo. Né? Ao final de tudo, né, a gente consegue perceber que 80% menos paradas causadas pela chuva, 95% menos paradas causadas pela neve. Aqui, né, uma tabelinha, basicamente eu já falei anteriormente, mas aqui a gente tem uma tabela de 1 a 10 milímetros por hora de chuva. Né? Esse tipo de chuva não vai influenciar no funcionamento do scanner. E com relação à neve também até 3 milímetros por hora. Né? Mas, independente disso, se você aplica, né, um outdoor scan, um AGV outdoor, você pode, né, se de repente naquele local, naquela região do país, você tem uma quantidade de chuva muito pequena,
pensando, né, na produtividade, você pode usar o DWA, porque no momento que você tiver a chuva, você vai ter certeza de que seu AGV vai funcionar. Tá? E o que seria, né, o DWA? Ele é um bloco de função, tá, pro Safety Designer, né, toda a família Microscan. Ela é configurada no Safety Designer e o FlexiSoft também existe essa funcionalidade no Safety Designer, tá? Mesmo porque todos os scanners que possuem Ethernet, EFI Pro e EtherCAT podem trabalhar em conjunto com o nosso CLP, com o nosso FlexiSoft. Então, aqui é um bloco fechado, com proteção de know-how. Você vai ter duas entradas aqui, tá? Que vão ser os dois campos de proteção, perdão, os dois campos de monitoramento que eu citei acima. Então, de acordo com a interrupção deles, a gente tem duas saídas aqui, que são dois níveis, nível alto e nível baixo, tá? Velocidade alta, dependendo da combinação, como nessa tabela aqui embaixo, né? Velocidade alta, velocidade média, você pode criar também velocidade baixa. Isso é bem simples, tá? O que vai acontecer? Como é que funciona esse DWA, esse bloco de função, né? Você pergunta, como que eu posso? Está disponível para download no site? Não. Esse software, por ter um desenvolvimento, né? Um curso para desenvolvimento, esse software, sim, é vendido. Esse bloco é vendido. A partir do momento que você adquirir, você vai receber o bloco e a licença, né? Vai instalar você vai receber basicamente uma aplicação, um arquivo SDP com esse bloco. E a partir desse arquivo você vai criar a configuração dentro do FlexiSoft. Lembrando que é o bloco que executa uma função. O FlexiSoft vai, né, trabalhar com esse bloco e também com qualquer outra função de segurança que você venha a instalar, né, que precise ser avaliada pelo FlexiSoft. Como eu já expliquei ontem, interrupções curtas, né, ou seja, pouca interferência no campo de proteção. Por exemplo, uma chuva leve, o número de interrupções é contado e dentro de um tempo, de acordo com a quantidade de interrupções, ele vai informar qual o tipo de velocidade, né, qual a intensidade da velocidade que você vai andar. Quando você tem mais interrupções, a mesma coisa. Ele conta, né, de acordo com o tempo e manda um comando na saída para você. Basicamente, como eu falei já, é um bloco de função não seguro. Você pode usar qualquer tipo de área, né? Desenhar qualquer tipo de área para ele, área de segurança ou área de proteção, as duas, né? Para fazer o monitoramento. Com isso, você vai enviar os sinais para a automação do seu AGV, né? Para o computador de navegação, por exemplo. Mas a parte de segurança continua dentro da segurança, tá? Os campos de proteção, a lógica de segurança do AGV, junto com monitoração de velocidade, tá? Você vai receber os dados de velocidade e vai executar a função de parada ou não. Então, toda a parte de segurança, né, vamos dizer, continua o AGV, que deve ser monitorada dentro do CLP, e a parte de monitoramento não é segura, tá? Não precisa ser segura. Basicamente, aqui uma definição mais detalhada, né, do que eu acabei de explicar agora. Como aqui seguindo, né, o DWA obtém o sinal dos dois câmbios de monitoramento, dependendo da interferência do clima, uma redução de velocidade é solicitada. A lógica segura, né, é feita no FlexiSoft, controle de movimento, redução de velocidade, reduzindo a velocidade, você pode automaticamente mudar o tamanho da área de proteção, né, para o segundo campo, terceiro campo, de conjunto de campos, perdão. Quando o campo de proteção realmente é violado, ou seja,
alguém ou algum objeto interfere, né, nesse campo, você vai fazer a parada do AGV. E a lógica do FlexiSoft também pode, né, diretamente solicitar uma redução de velocidade ou aumento de velocidade através de um gateway de comunicação. Tá? Aí, com isso, você diminui, por exemplo, saídas e entradas nessa parte lógica. Tá? Importante que essas duas funções devem ser separadas. Né? O DWA, por exemplo, deve ser assim, o DWA você vai usar uma página da lógica do software, do safety design, e a parte de segurança nas demais páginas, por exemplo. Tudo que for DWA você vai usar numa página, e as funções de segurança numa outra página, ok? Basicamente, a lógica que você vai ter lá no seu FlexiSoft é essa aqui, no Safety Designer, né? No FlexiSoft é essa aqui, tá? Os dois campos de monitoração entrando no bloco e os dois níveis de velocidade que ele vai enviar para o GV. Nesse caso, velocidade alta, velocidade baixa. Né? E aí você pode estar se perguntando, né? Os dois campos de monitoramento, eles devem, para melhor desempenho do DWA, eles devem ser um pouco mais, como que eu posso dizer? Eles têm uma largura reduzida, eles devem ter uma largura reduzida, pode ser até mais reduzida do que o seu campo de proteção, tá? Porém, quanto mais longas, né? Quanto maior a área, vamos dizer assim, desse seu campo de monitoramento, mais preciso será o funcionamento do DWA, porque ele vai ter mais campo para ser interrompido, né? E realmente vai fazer o controle dessas interrupções de maneira mais abrangente. Porém, imagina que o seu AGV vai fazer uma curva, né? E o campo de monitoramento é infringido por um objeto, né? Então ele vai entender, está chovendo muito, tem uma chuva muito forte, eu vou mandar diminuir a velocidade do carro. Tudo bem, porque como você tem uma área que ela é longa, mais reduzida, você vai reduzir um pouco a velocidade, o campo vai deixar de ser interrompido e aí você aumenta a velocidade. Óbvio, como guiando um veículo, né? A gente numa curva costuma reduzir a velocidade, né? O DWA, inclusive, vai ajudar nisso também. Pode ajudar nisso também. Tá? E depois, né, alguns dos parâmetros do campo de monitoramento, a SIG já informa para você o que você pode, como que você pode, né, fazer, montar esses campos, tá? Com altura, largura. Por isso que o AGV, né, o AGV DWA, o Dynamic Weather Assist, ele não é, ele não é como eu posso dizer, uma lógica de segurança, mesmo porque o campo de proteção deve ser calculado de acordo com os tempos de respostas dos dispositivos, né? AGV como um todo e do scanner. Aqui, simplesmente é definido por você, ou você pode seguir as indicações da gente, né? E montar um campo de monitoramento da maneira e do tamanho que você achar suficiente, tá? Por exemplo, né, o campo de proteção, quando a velocidade está bem lenta. Uma sugestão é que ele tenha um alcance de menos de 1,5 m, 4 metros de largura e um múltiplo sampling de 8 a 16 vezes. Por que pode ser dessa maneira? Um campo pequeno e uma amostragem, né, múltiplo sampling grande. Porque a velocidade é lenta. Mas, de acordo com o sampling aqui e o tamanho do campo de proteção, tá? Isso aqui é um exemplo. Você deve calcular o tempo de parada para ver se vai ser suficiente para o AGV parar nessa distância, com esse tamanho de área aqui, senão você pode aumentar um pouquinho, né? E o campo de proteção para alta velocidade, podemos usar o range todo do scanner, uma largura, né? E esse sample. O campo de proteção para velocidade média, também dentro do máximo, tá?
mesma largura com um sample um pouquinho maior, porque a velocidade já é um pouco menor do que a velocidade alta. Tá? Só abrindo parênteses, a gente sempre sugere para que, numa aplicação com Outdoor Scan, o campo de proteção tenha, para uma robustez maior, um sample de 4 vezes. Tá? Se você usar 2 vezes, vai ser muito difícil mesmo, com relação não só à interferência por chuva, né, mas também por poeira, névoa e esses outros tipos de interferência. Um exemplo, né, de uma lógica que você pode implementar quando você, além de trocar o campo de proteção, você também reduz ou muda, né, o campo de monitoramento. Então, você vai ter um conjunto de campos aqui e um outro conjunto de campos aqui, né, fazendo parte da mesma lógica. Ora você vai usar esse, ora você vai usar esse, ora você vai usar outros mais aqui. Tá? Isso tudo depende do desenvolvimento. O importante é que esses campos sejam, né, sempre monitorados pelo DWA. Aqui também uma outra lógica, né? Você, de repente, pode pode ter a necessidade de bypassar essa função, né? Ou seja, bom, vai ter um momento que hoje eu tenho dia bom, dia de sol, né? Sei que daqui 2, 3 dias, não, até daqui 2, 3 dias não vai chover, mas o DWA pode, né, receber a influência, sei lá, de uma poeira, como ele tem um campo mais extenso, de poeira, de alguma névoa, né? E aí ele vai fazer o que ele foi destinado a fazer, vai reduzir a velocidade do seu AGV. Você pode bypassar, usando uma lógica como essa, bypassar, né? E aí, nesse momento, o DWA fica inativo. Quando o tempo melhorar, você pode, tempo melhorar não, quando o tempo piorar, você pode ativá-lo de novo. Percebe que, bom, para quem conhece, né, o software de configuração, o Safety Designer, você vai perceber que tons de amarelo são a parte safety, são funções de segurança, e a parte não amarela, vamos dizer assim, cinza, ou como aqui está esse bloco rosa, são funções não safety, tá? São funções de automação. Basicamente, uma das lógicas mais tradicionais, né? Inclusive no exemplo que eu vou mostrar aqui, ó, online para vocês, foi essa lógica aqui que eu montei para ficar mais fácil de mostrar fora da chuva, vamos dizer assim, né? Apesar que eu testei isso simulando chuva. Basicamente, eu vou ter monitoração dos 2 campos, entrando aqui no DWA, ele vai executar todas essas funções, e aqui a gente consegue, né, de acordo com essa tabela lógica aqui, basicamente, enviar as 3 velocidades, o comando das 3 velocidades, alta, média e baixa, para o AGV. O interessante é que vocês vão ver, né, não é uma coisa assim que possa criar um problema em termos de produtividade, mas o que acontece? A chuva, ela não começa de uma vez, muito difícil ela começar de uma vez, e muito difícil também ela parar de uma vez. Então, para o DWA, né, qual é o entendimento? Que a chuva começa, chega na intensidade máxima e vai diminuindo até chegar a zero, né? Então, a lógica montada aqui dentro é isso. Quando a chuva começa a aumentar, né, basicamente num tempo mais curto, a velocidade, a saída para velocidade é diminuída, né, ou seja, a redução de velocidade. Agora, no momento, né, que a chuva começa a diminuir, o retorno à velocidade mais alta é um pouco mais lento, né, para garantir não só que a chuva, né, deixe de influenciar nos campos, como também qualquer outra interferência por água, né? Porque o AGV normalmente, né, das grandes aplicações que a gente vê hoje, são rebocadores, aonde eles vão levar carga de um prédio para o outro, vão levar carga para um ponto de carregamento num caminhão, descarregamento. Então, nesse momento, você pode ter trânsito
né, tráfego de outros veículos industriais e influenciar nos campos aqui, né? Então, ele tem um retorno lento à velocidade máxima, justamente para evitar outras interferências que não sejam da chuva, né? E agora aqui eu vou mostrar para vocês a online como que isso funciona, né? Então, hoje aqui, qual a configuração que eu montei nesse design, né? Um Outdoor Scanner Pro, Ethernet IP e uma configuração de FlexiSoft, tá? Dentro do Outdoor Scanner, eu determinei aqui duas áreas, tá? Percebe que uma área é metade da outra, né? Basicamente isso a gente pode fazer para monitoramento e são áreas de proteção, mas elas não têm função de segurança nenhuma, tá? Poderia ter usado uma área de alarme, mas eu escolhi a área de proteção. E o que acontece? Tá? Como eu estava usando outras lógicas aqui, eu peguei o importante frisar, para quem não lembra muito bem, não conhece muito bem, eu posso monitorar, no caso do Outdoor Ethernet IP, eu posso monitorar até 8 áreas simultâneas. Aqui eu tenho um monitoramento de 4, simplesmente esses dois primeiros campos aqui, eu deixei ele sempre em on, tá? Então, você pode imaginar que essa é a área de segurança 1, essa é a área de segurança 2, campo de monitoramento 2, campo de monitoramento 1. Tá? Isso aqui é que é importante para nós em termos de TWA. No FlexiSoft, o que, que a gente tem? A configuração o mais limpa possível, né? Uma CPU zero, um gateway FI Pro, né? Que comunica a internet, um cartão de I/O. Na lógica, eu já fiz aqui, né, a parte de segurança já está aqui, ativando não só a função de segurança, como também a troca de áreas. Tá? E aqui é onde eu tenho o bloco DWA. E aqui é aquela lógica que eu acabei de mostrar para vocês. Então, como eu não tenho interrupção nos campos de proteção, né, nos campos de monitoramento, perdão, eu não tenho saída no bloco e a minha velocidade é alta. A partir do momento que você vai ver aqui, ele está sendo interrompido, tá? Primeiro campo, segundo, segundo e primeiro, tá? Ele está contando, ainda não está, já está começando a complicar a chuva, então ele já baixou a velocidade aqui. Até o momento que a intensidade de chuva é tal que ele vai mandar baixar a velocidade. Ainda está numa condição boa aqui. Aqui é a situação mais crítica. E aí a chuva passa, né? A chuva está diminuindo. Você ainda vai ter durante um tempo, né? Porque ele vai garantir que realmente não esteja mais gotejando e a quantidade de água no piso possa ter diminuído, né? Ele vai demorar um tempinho, mas nesse momento é importante que você não teve uma parada, né? O chuveiro não ficou parado durante todo esse período de chuva. Você vai ter ele funcionando nas velocidades correspondentes, então ele vai aumentando cada vez mais a velocidade, né? Voltando à velocidade máxima.
né? Basicamente, retornou a velocidade alta. Tá? Então, a grande vantagem hoje, né, dessa solução é, obviamente, reduzir a quantidade de paradas. A gente tem um fabricante de AGV como aplicação outdoor, tá? A gente está testando isso aí, né, essa solução, simulando e fazendo comparação uma aplicação com e uma aplicação sem para conseguir comparar a quantidade de paradas que um e outro vão ter. Né? Bom, eu agora, né, eu vou pedir para a Mariana abrir o chat, caso vocês tenham perguntas, tá? A gente pode respondê-las agora. Alguma pergunta, pessoal? Nenhuma? Entendido? Óbvio, né? Se acontecer de vocês terem alguma aplicação, quiserem conhecer detalhe, em maior detalhamento, pode entrar em contato com a gente, tá? Aqui está. Tem uma pergunta aqui, mas eu não consigo entender. Traduz para mim, Mariana, por favor. Não, nada que o Google Tradutor possa ajudar a gente. Vamos lá. Para equipamento de plantio, ou seja, máquinas agrícolas, né? Bom, hum, máquinas agrícolas, dependendo da aplicação, né? As máquinas de plantio, né? Monitoramento de máquinas de plantio, a gente tem não só interferência com chuva, né? Mas também tem interferência de poeira. É uma coisa que pode ser estudada, pode ser pensada. Talvez não seja aplicável, mas depois você me manda um pouco mais de detalhamento sobre isso, ou pelo menos uma foto do lugar, da situação e do tipo de equipamento. Tá? A gente tem, inclusive, um projeto, nosso pessoal de projetos vai fazer um trabalho de scanner outdoor em tratores, né, em campos de prova de tratores, né, por enquanto, campo de prova. Mas a aplicação é só no campo de prova mesmo, no trator fora da fábrica não. Mas a gente pode, me manda depois um pouco mais de informação. Pode ser aplicável, sim, pode ser. Mas é melhor a gente dar uma avaliada nessa aplicação. Bom, se vocês não têm mais nenhuma pergunta, né, eu quero mais uma vez primeiro. Ah, Mari, é verdade. Só um minuto, gente. Eu preciso que vocês. Isso foi uma falha. Eu preciso que vocês respondam a nossa pesquisa, né? Foi uma falha minha aqui. Só um minuto. Realmente falei aqui. Eu preciso que vocês respondam a pesquisa, que inclusive também vou mandar a documentação, né? A apresentação
desse treinamento. Aqui a Mariana colocou no chat aqui. Por favor, responda uma pesquisa para eu poder enviar essa documentação para vocês. Óbvio que eu não vou mandar o bloco, né? Mas eu vou mandar a apresentação. Aqui aí, preencha a pesquisa, deixe o seu e-mail. É importante para a gente melhorar cada vez mais esse webinar. Se vocês também, por acaso, né, tiverem mais alguma dúvida sobre o scanner outdoor, né, quiserem um pouco mais de informação sobre o scanner outdoor, entrem em contato.